Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar, galera, vamos falar sobre técnicos, né? Vamos falar sobre essa relação dos técnicos. Técnico já passou pelo Flamengo, técnico está por vir aí pelo Flamengo, no caso que é o Vitor Pereira, né? Mas na verdade a gente vai falar sobre o contexto aí dessa entrevista que o Mateuzinho acabou sendo ali convidado e participando de um desses tantos podcasts, né, que existem na internet, no Flow Sport Clube, né? Ele acabou ali sendo entrevistado ali pelos apresentadores, falou um pouquinho sobre a passagem dele no Flamengo, falou sobre os treinadores do Flamengo e é muito legal quando um jogador ele acaba, né, externando, né, algumas questões e algumas relações com os treinadores. Interessante no caso do Mateuzinho, porque a gente está falando de um jogador jovem, de um jogador que veio do Londrina, chega no Flamengo, um jogador que passa pelo Flamengo em transição, ainda não é um jogador, né, que já chegou na sua formação, ele está se formando. E aqui não é porque ele é um jogador jovem, inclusive também passou ali pela base, né, do Flamengo, que a gente está aqui para passar pano, é um jogador irregular. É um jogador que nitidamente mostra que vai tendo um problema nessa transição, mostra ter problema em desenvolvimento, parece em alguns momentos estar pronto, aí desaba, já mostra nitidamente que não está pronto, muito pelo contrário. Enfim, toda essa irregularidade, vamos ver no futuro o que vai aguardar do Mateuzinho. Primeiro ponto que é muito importante pra gente falar sobre o Mateuzinho, que vale a gente dar uma refletida, é que o Mateuzinho fala, né, que ele chega no Flamengo e ele começa a jogar a partir daquele período que teve da pandemia em 2020 com o Domi. Então, desde que o Mateuzinho teve essa transição dele e chegou no profissional como o Flamengo, ele passou por Domi, Rogério, Renato, Paulo Souza, Dorival, e agora vai ter o trabalho do Vitor Pereira. Então um jogador que chegou recentemente ao Flamengo, está num período de transição, ainda está se desenvolvendo, vai para o seu sexto técnico. Se é difícil para um jogador já, né, que já está formado, um jogador que já chegou na sua maturidade profissional e pessoal, imagina para um rapaz de 22 anos, onde treinadores pedem coisas diferentes, eles têm que saber fazer coisas diferentes, o nível de capacidade, né, de coletivo, ele é diferente, tudo diferente. Inclusive ele falou sobre isso, muito legal o que ele falou sobre isso, algumas dificuldades que ele teve e tal. E aí, assim como o Mateuzinho, serve para vários garotos. Mas vamos lá, o Mateuzinho falou que com o Domi, com o Renato, com o Rogério, esses treinadores pediam, com o Paulo Souza, pediam para ele ser praticamente um ala, onde o Flamengo saía com 3 jogadores e ele sempre ia pelo lado externo. E a gente cansou de fazer análise e falar sobre isso, né? Que o Mateuzinho, esse jogador externo. E ele falou que teve dificuldades até com o Dorival, que era uma outra forma de pensar, que não saía mais com 3. E em alguns momentos ele se tornava até um segundo volante para fazer o balanço. É diferente. Então assim, não querendo passar a mão na cabeça de ninguém, agora, mas falando sério, essas mudanças, essas rupturas que tem, versos que o Flamengo promove diversas vezes sobre treinador, sobre metodologias, esquema tático, eles prejudicam demais individualmente o jogador, principalmente para um cara como ele, que está tendo dificuldade e que está em transição. E assim, para ele vale para o Matheus França, vale para o Vitor Hugo e vale para qualquer outro garoto. Beleza? Bom ele ter falado sobre isso. E aí quando ele fala sobre essa questão ele fala bastante, né, sobre os treinadores, fala sobre o Real Madrid, algumas coisas. Quando ele fala, é muito curioso, quando ele fala sobre o Paulo Souza, né? Fala inclusive sobre o telão. É extremamente constrangedor para mim eu falar de telão, porque aí eu vou estar corroborando com a infantilidade, imaturidade, sensacionalismo, burrice e ignorância e desconhecimento de parte da mídia que fica fazendo muito carnaval com isso. Cara, pra mim telão não é nem assunto. Telão é uma tecnologia que foi adaptada ali por um treinador, que foi pedido por um treinador, que tá ali para potencializar o treino dele. Só leva de uma forma pejorativa ou desacredita em tecnologia quem nunca acompanhou um treino ou quem assim, ele nega a importância de ter uma automação. Então assim, não é assunto, de verdade, não é nem assunto. Telão, vamos criar polêmica. Não é polêmica, é ignorância. Então, como ele falou, foi usado apenas 5 vezes, cara, esse telão, e que, obviamente, isso facilitaria a automação, não precisaria de você ir pra casa. Cara, é praticidade. E as pessoas são tão ignorantes, sobretudo aqueles que têm um microfone, o poder do microfone, e passa o que pra vocês? Desconhecimento. Então, pra mim, não tem nada de polêmico e não tem nada de relevante falar de telão. É nítido qual seria a importância, infelizmente não foi utilizado. Ou não foi utilizado como deveria, né? E aí ele fala sobre a relação. E aí sim. E aí ele fala sobre a relação do Paulo Souza com ele, com o grupo. E, cara, a gente pode trazer, obviamente, o Vitor Pereira. E ele fala também do Dorival e etc. Quando ele fala do Paulo Souza, nessa relação do Paulo Souza, abre aspas. Falta entender como funciona a escola brasileira. Saber como funcionam os clubes.
chegou com a metodologia em mente, vou implementar o que penso e vai dar certo. Infelizmente não deu certo, tentou mudar e não deu certo. E o casamento com o Flamengo já era. Cara, curiosidade, o que seria como funciona a escola brasileira? O que é a escola brasileira? A gente vai chegar nesse ponto. E aí, quando ele vai complementando, ele até fala que o Paulo Souza não tinha essa relação de conversar individualmente com o jogador, ele sente falta disso, ele fala que gosta quando o treinador vai lá, pergunta se tá tudo bem, quando o treinador vai e fala individualmente, ele falava mais com o coletivo, acabava falando individualmente com os líderes ali do elenco, os jogadores têm mais proximidade, não falava quando... Que é uma relação, assim, ela é habitual, ela é trivial quando tem na Europa, né? Então, assim, na escola brasileira, como funciona a escola brasileira, como ele fala, que inclusive o Dorival faz isso, pergunta, e aí, tá tudo bem e tal. O treinador, a verdade é, vamos falar aqui, escancarar a realidade. O jogador de futebol, ele quer ter um treinador e ele quer ter um pai. Ele quer que o treinador seja a figura de um pai também, onde ele tenha cuidados, ele tenha zelo, ele tenha amparo. O jogador de futebol brasileiro, no futebol brasileiro, ele quer ser amparado. Ele quer ser amparado e mimado, em algumas vezes, pela imprensa, pelo seu empresário, pela sua família, naturalmente, e também pelo seu treinador. Mas esse mesmo jogador, quando vai para a Europa, ele já se prepara para uma outra mudança, para um novo comportamento. Mas quando ele está aqui no Brasil, que ele se sente um pouco mais protegido, ele quer esses mimos, ele quer essa relação. O futebol brasileiro, a escola, como funciona a escola do futebol brasileiro, ela preserva muito, ela zela muito pela gestão de pessoas, pelo gostar, pelo tratar. Consequência disso é como se trabalha, qual é a metodologia, se bota pra jogar ou se não bota, se vence. A vitória, ela tá bem uma consequência de vários fatores. Então, Paulo Souza foi muito claro que foi um desconhecedor do futebol brasileiro e de tudo que é preciso, de todos os pedágios que são necessários passar para você chegar no jogador e pedir para ele e impor a ele o que você quer. Se você não cumprir essas etapas, dificilmente, se você pular, dificilmente você vai obter sucesso. E aí vem o Vitor Pereira. E qual é o grande segredo, cara, que a gente tem falado aqui sobre o Vitor Pereira? Já trouxemos alguns vídeos, vou deixar aqui o link para vocês, sobre essa questão da gestão, como é o tratamento do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira é uma realidade, né? Se o Vitor Pereira saísse diretamente do futebol europeu e desembarcasse no Flamengo, cara, ele não daria certo. Dá pra gente arriscar. Ele não daria certo. Ele seria o próximo a cair em abril, em maio, em junho. Ele não daria certo. Agora, a possibilidade dele aumenta em dar certo não é por causa da sua metodologia. Não é porque ele usa a periodização tática. Falamos aqui, ó, deixar o link pra você. Não é porque ele utiliza uma marcação mais alta ou não. Não é porque ele se formou na FADELP. Não é porque ele tem inspirações europeias. Não é nada disso. É porque ele já conhece o futebol brasileiro. Porque ele já entende como funciona a escola brasileira, que é essa da gestão, que é, inclusive, essa dificuldade que ele teve logo que chegou no Corinthians. Então, se o Vitor Pereira quiser se sustentar no futebol brasileiro, se ele quiser se manter no futebol brasileiro, se ele quiser vencer, ele sabe qual é o primeiro caminho, qual é o primeiro passo logo que ele chegar. Se ele chutar o pau da barraca, se ele quiser ser, em aspas, rebelde, teimoso, um treinador de imposição e de distanciamento humano, onde no futebol brasileiro, sobretudo nesse elenco do Flamengo, é necessário, se ele quiser fazer isso, ele sabe que ele não vai durar muito. Porque essa é a verdade do futebol brasileiro. Bom a gente ver entrevista de jogadores experientes e até mesmo um jogador em desenvolvimento como o Mateuzinho. A diferença é apenas a idade e as suas experiências profissionais e, quiçá, experiências pessoais. Mas a mentalidade, o dia a dia, eles seguem a mesma espinha dorsal. Resta ao treinador entender e saber se vai querer ser bem-vindo ou não. O caminho no Flamengo tá muito fácil qual é. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.